Meu nome é Nayara e esse é o meu canal sobre tecnologia. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma API, construir ela do zero, uma API em Java. API é um termo que, vou ser sincera, pra mim foi muito difícil de entender o que é, o que ela faz e como realmente ela funciona. Hoje em dia eu consigo compreender um pouco mais como funciona, então nós vamos estar construindo juntos. O que é uma API? Uma API, ela funciona como uma espécie de ponte. Ela liga dois sistemas distintos. Se você quer construir uma biblioteca, você quer construir uma biblioteca para os livros que você já leu de forma online, né? Um site com as informações, sinopse, capa e até colocar um ranking dos livros que você gostou mais, gostou menos. Você iria colocar, então, cada foto de cada capa, cada sinopse digitado à mão por você? Isso daria um trabalho enorme, isso seria, assim, muito exaustivo. Então, para isso que serve uma API. Na API, você já tem um site disponível para isso. Existem inúmeros sites com essas informações na internet. Então, você iria vincular o seu site, a sua biblioteca que você criou, com esse outro site que tem essas informações já, para você não ter que fazer tudo isso do zero. Então, a API ela vai funcionar como uma conexão entre o seu site e esse outro site que tem essas informações. É para isso que serve uma API. Um exemplo muito comum que, quando eu comecei a pesquisar, aparecia em todos os vídeos, é o do restaurante. A API é como se fosse um garçom no restaurante, né? Você chega num restaurante e você não vai pra cozinha, você não vai pedir diretamente ao chefe ou você não vai lá e faz a sua própria comida. Você senta no restaurante, um garçom vem, pergunta o que você quer, né, que seria uma requisição, você vai estar dando uma requisição do que você quer, ele leva até a cozinha e depois ele traz da cozinha a sua refeição. Então, que é o response, né, ele está te respondendo, te dando um retorno daquilo. Então, é assim que funciona uma API. Ela é o garçom, ela é uma ponte, ela funciona para fazer essa conexão e facilitar a vida de um desenvolvedor, porque seria muito exaustivo a gente fazer isso. Seria, assim, uma coisa de louco ter que escrever tudo isso. Então, é assim que funciona. Se você quer criar um site e colocar um localizador de endereço, igual as lojas online têm, elas não têm todos os endereços salvos dentro do banco de dados delas. Isso seria loucura. Então, elas usam APIs que comunicam com o sistema de CEP, existem números, que fazem esse cálculo do endereço, muito como também o cálculo do frete que eles utilizam. Então, é assim que funciona uma API, de uma maneira mais didática falando. É assim que ela funciona. Então, nós vamos construir agora uma API durante essa aula em linguagem Java, né? Nós vamos utilizar, então, o IntelliJ, vocês podem usar outros, e o Postman, tal como o Spring, para criar essa nossa API. Nós vamos desenvolver ela com o GET, né, para fazer a leitura da nossa API, com o POST, para fazer as postagens, subir o que a gente quer para essa API, e também com o DELETE, usando o ID. Então, se você tem interesse, fique comigo no vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, para configurar a nossa API, a gente vai configurar o Spring. Eu vou estar usando, como eu disse, o IntelliJ, mas vocês podem usar o Eclipse ou qualquer outra ideia que vocês quiserem. Mas, no primeiro ponto é ir no navegador e a gente configurar o nosso projeto aqui via Spring. É nesse site, é só jogar no navegador, o primeiro que aparecer é esse mesmo. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos colocar aqui o projeto, vai ser o Maven, a linguagem é Java. A nossa versão do Spring vai ser essa primeira que já vem aqui marcada. Então, vamos configurar aqui o nosso projeto. Aqui eu vou colocar MyMaísa. Aqui eu vou só chamar de API mesmo. E na descrição eu vou colocar API Java Video. O package name já vai ficar com o que a gente configurou aqui em cima. Packing já... A versão Java que eu estou utilizando é a 17. E agora para as dependências. Aqui nas dependências a gente vai usar Spring Web. Se vocês lerem aqui, já está falando do RESTful, né, que é o que a gente precisa para API. Então é esse. E essa é a configuração que a gente precisa aqui no Spring. Só clicar aqui em Generate.
Vai aparecer aqui onde você quer que coloque, eu vou deixar aqui mesmo na primeira página, né? E pronto, é só esperar fazer o download, já fez o download aqui pra gente. E tá aqui o nosso arquivinho, é só extrair aqui e pronto, aqui tá o nosso projeto. Agora a gente abre o IntelliJ, você clica aqui em Open e vai até o seu projeto. O meu tá aqui em Desktop, API, pronto. E aqui está o nosso projetinho. O projeto já vem com várias coisas dentro dele. Se vocês abrirem aqui o .xml, vocês vão ver que aqui tem várias descrições sobre o nosso projeto já, né? Falando aqui as versões, falando que a gente está usando o Spring. Aqui tá os nomes, ó, a descrição que a gente colocou, o nome que a gente colocou. Aqui é só isso. Fala que a versão Java, são só essas informações, mas a gente não vai estar mexendo nesse arquivo. A gente vem aqui no SRC, e no SRC vocês vão ver que tem essas duas pastas. Essa pasta teste é para fazer os testes unitários. Os testes unitários é um assunto um pouco mais aprofundado, então se vocês quiserem que eu volte para comentar dessas questões dos testes unitários, podem deixar aqui no comentário que eu posso estar voltando para falar sim dele. Mas hoje não vai ser o assunto desse vídeo, o assunto desse vídeo vai ser aqui no main. Você pode abrir o Java, e aí pronto, tá aqui aquele package que a gente criou lá no Spring, e ele já vem com esse aqui, que é a API Application. Aqui a gente não vai estar mexendo, mas pra gente testar se realmente está funcionando, a gente pode vir aqui, clicar com o botão direito e dar um Run, e aí ele vai começar, né, tá aqui fazendo build, vamos esperar, e aqui abriu o nosso terminal, aparece o desenho da Spring, e aqui falando, ó, que tá startando. Aqui embaixo ele fala que foi startado na porta 8080, e aqui que pronto, já está funcionando, né? Então a gente pode vir aqui no navegador de novo, aqui no localhost, tá vendo, ó, aqui ainda não deu, vamos dar uma recarregada na página e pronto. Apareceu esse erro, mas essa página de erro quer dizer que está funcionando. Se não estivesse funcionando, ia aparecer a página que estava aqui antes, falando que não tinha encontrado. Mas essa página de erro quer dizer que está funcionando certinho. Então pronto, vamos voltar para o nosso projeto. E agora vamos começar a realmente montar as pastas da nossa API. Agora vamos começar realmente a criar a nossa API. A primeira coisa que a gente vai criar vai ser aqui na nossa pasta principal, nós vamos criar um package chamado Model. Para que serve essa pasta Model? Ela vai realmente ser o modelo do que a gente quer que salve na nossa API. Eu vou criar então uma API para salvar os produtos de uma loja, né? Vamos simular os produtos de uma loja e vamos começar então o que a gente quer que tenha nesse nosso produto, né? As informações sobre esse produto. Primeira coisa seria um número de identificação, né? Um ID. Então vamos lá. Ele vai ser do tipo private, do tipo int ID. Pronto. Outro item que a gente precisa que salve é um nome, né? Nosso produto tem um nome. Então vai ser private do tipo string e name. Outro item importante, já que é um produto de uma loja, é um preço. Então, private do tipo double e price. Ok, agora a gente tem que fazer com que esses métodos, né, esses atributos privados, sejam possíveis a gente fazer as alterações. Então vamos lá, a gente vai criar aqui um public product, a mesma coisa, e agora a gente vai colocar aqui essas coisas que a gente colocou em cima, né, esses atributos, de uma forma que seja acessável depois. Então vamos lá, aqui o int id, vamos só repetir as coisas de cima, string name double price. Pronto, abre aqui as chaves e agora vamos colocar this.id é igual ao ID, ou seja, o ID que a gente colocar lá na frente vai ser esse valor do ID aqui. Basicamente isso que está dizendo. Name é igual a name.
this.price é igual a price. Agora, para realmente ser acessável essa parte e alterável, né, lá na frente, a gente conseguir fazer essas alterações, aqui embaixo a gente vai clicar com o botão direito, vamos vir aqui em Generate e Getters and Setters. Vai aparecer os três aqui que a gente criou, né? Ctrl, seleciona os três e dá um OK. E pronto, já apareceu aqui pra gente os Getters and Setters de cada um desses que a gente criou. Nesses Getters and Setters, bem como nesses parâmetros aqui que a gente colocou, a gente pode alterar, colocar mais, colocar menos, isso aí vai de vocês. Por exemplo, em produtos, você pode colocar o quê? O material desse produto, se for uma loja específica, vamos supor, de roupa. Ah, é de algodão, não é de outra coisa. Vocês podem colocar aqui também, é só fazer essa mesma alteração pro item que vocês quiserem colocar e pronto. Então agora vamos para a próxima etapa da nossa API. Aqui de volta para essa pasta primeira, vamos criar um novo package que vai ser o controller. Pronto. Esse controller, ele vai servir realmente para controlar a nossa API. É nele que vai ter os método get, o método delete, o método post, vai ser nessa nossa pasta. Vamos criar então uma nova classe. Essa classe, eu vou chamar ela por um nome genérico, que vai ser a API Controller. O nome, vocês que sabem qual coloca, tanto faz, de verdade. Então, vamos começar realmente a montar nossa API. A primeira coisa que a gente vai colocar nessa API é uma anotação. Vai ser essa primeira aqui, ó, REST Controller, se você ver é do Spring Framework. Essa anotação, ela é um indicativo de que essa classe abaixo, ela vai ter requisições REST, ou seja, que ela vai ser uma API, né? Ela vai ter essas requisições, serve para isso. Então, vamos começar realmente a montar o corpo do nosso código, a nossa API. A primeira coisa que a gente vai colocar é o private final object mapper. É bem esse primeiro. É assim que ele é construído. Esse Object Mapper serve para quê? Ele pega um objeto e transforma ele num JSON, que é a forma como a nossa API, ela entrega pra gente os estados, ela lê o que a gente está querendo colocar nela, então é esse o papel desse Object Mapper. Se você ver, ele tá dando um erro, coloca o cursor em cima e vem aqui, ó, Add Constructor Parameter, que é o que ele precisa para realmente funcionar. Ó, então ele já construiu isso aqui. Se você notar, a forma é muito igual ao que a gente fez lá no product, né? Então ele construiu e agora ele está funcionando. Então vamos aqui para baixo construir as outras coisas que a gente precisa. Private final list. Essa primeira aqui. E agora abre aqui, né? O maior e menor. E vamos colocar aqui product, aqui na frente products, igual a new array list. É esse aqui. O que a gente está falando aqui? Aqui a gente está dizendo que nós vamos criar uma array list, né? Uma lista de array chamada products. Na memória, a gente está fazendo como se fosse um banco de dados dentro da memória, para ir salvando aquelas coisas da nossa API, que a gente vai fazer funcionar. Então, é isso. Se deu erro, igual tinha dado aqui no Product, é só porque não tinha sido importado aqui em cima. Botão direito, Import Class, pronto. Agora o próximo item, nós vamos criar um Private Next ID igual a 1. O que é isso que a gente está falando aqui? A gente está criando, então, aquela questão do ID, que a gente já fez no outro, e aqui a gente está falando como que ele vai funcionar. A gente vai usar esse Next ID no longo do nosso código. Então, a gente está dizendo o quê? O primeiro ID é 1. E a partir disso, a gente vai fazer uma lógica adiante para que vá acrescentando e vá montando esse nosso ID diferente a cada um dos nossos produtos que a gente vai salvando nessa nossa API. Então, ok, essa é a primeira parte da nossa API. Agora nós vamos montar o método get, o método post e o delete. Então, vamos lá. Agora aqui embaixo, nós vamos montar o primeiro, que é o método get.
nós vamos primeiro nesse Get Mapping Spring Framework. Prontinho. Então, logo em seguida dele, a gente precisa colocar o path. O que é o path? É o caminho que ele vai funcionar. No caso do nosso aqui, que a gente está montando, a gente vai colocar barra products, que vai ser o que vai aparecer depois daquele localhost 8080. Vai ter barra products, que é a nossa API, ela vai estar funcionando nesse caminho. Então, pronto, aqui tá isso. Vamos montar realmente o nosso get. Ele vai ser public. Aí a gente coloca response entity, aquele primeiro, se vocês verem também, tá no Spring Framework. Response entity. Aqui ele vai ser do tipo string. E, vamos lá, ele vai ler o quê? A nossa list products. Desse jeito. Aqui um array vazio. Throws. JSON. Mapping, não, JSON Processing Exceptions. É esse aqui. E agora, abre de novo as chaves. O que a gente montou até agora? Até agora a gente tá falando que o quê? Esse getMapping, ele vai ter essa resposta como uma string, que é uma lista de produtos, né, que a gente vai estar fazendo, e ele vai ser em JSON. Então, é isso, ele retorna um HTTP que vai ser lido como JSON. Então, vamos lá. Agora, vamos terminar de montar. Return, o que ele vai retornar pra gente? Né? Ele vai retornar um response entity de novo, ponto ok. Esse ok é para dizer, funcionou, então ok, aí ele nos retorna também o código 200, que é de ok, funcionou, e ele vai nos retornar mais coisa. Aqui dentro desse ok, ele não vai só dar o ok 200, né? Porque o get a gente precisa do quê? De ver a nossa API, de ver o que está salvo ali dentro dessa API. Então, ele vai retornar pra gente o Object Mapper, que a gente colocou em cima. Ou seja, ele vai pegar o objeto e transformar no JSON, para a gente conseguir ler, para a gente conseguir entender o que tem nessa nossa API. Então, Object Mapper, ponto, write value as string, ou seja, aparecer o valor como uma string, né, para a gente conseguir entender. E o que vai ser esse valor? Esse valor vai ser o nosso products. Aqui está montado o nosso método get. É isso que a gente precisa. Ok, então montamos o método get. Já está funcionando o método get. Agora vamos para o próximo, que é o método post. Então agora vamos lá montar o nosso método post, que é o método para a gente estar salvando as coisas na nossa API. Vamos começar então, vou dar mais um espaço para ficar bem separadinho. O método postMapping, que é esse segundo, lá Spring Framework. E a mesma coisa aqui embaixo, o mesmo path, né? Barra products. Pronto, tá no mesmo path do que o getMapping. Então, vamos montar o nosso post. Primeiro, a gente tem que pensar o que a gente precisa nesse método post, né? Então, vamos lá. Público, né? Ele é um método público tal como o de cima. E eles começam igual, response entity. Só que aqui, a gente tem que pensar o quê? É um método post, ele vai ser postado, né? Ele vai subir alguma coisa. Então, ele é vazio, porque a gente vai subir uma coisa. Então, ele é vazio no primeiro momento. Então, ele é void, e a gente coloca aqui, create product, né? A gente está criando um produto. Arroba aqui de uma anotação. Anotação request body. Ou seja, você vai criar um produto com base no corpo de requisição, que é o quê? O que você vai estar escrevendo, o que você escreveu para subir para a API. Então, é isso que você está dizendo. E vai ser o que aqui? Um product, né? Que você vai estar subindo um product, que são aquelas informações que a gente criou no product, na classe product,
vai ser isso que você vai escrever aqui. Ou seja, no corpo de requisição vai estar o quê? No corpo de requisição vai estar aquelas informações, o name, o price. Até então foi o que a gente criou. Então, é isso que a gente está falando. O corpo de requisição vai ter isso. E isso vai criar um produto. Então, é isso. Nós vamos aqui, abre chaves de novo. E aí, ok. Ele tá pegando essa informação e o que ele vai retornar? O que ele vai fazer com isso? Primeira coisa, agora aqui a gente vai criar o quê? A questão do nosso ID. Product.set, ou seja, crie um ID. Ele vai criar um ID com base em qual informação? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Com base em que informação? Com base naquilo que a gente criou, do Next ID. Tá, mas aí ele vai só colocar aqui o Next ID 1? Não, ele vai incrementar mais um a cada vez que ele fizer rodar esse programa. Então, a gente vai colocar aqui mais. Quer dizer que ele vai estar sempre incrementando um, fazendo então uma ordem crescente contínua. 1, 2, 3 e assim por diante. Então, vamos lá. Agora o próximo. O próximo a gente precisa, então, ele leu a requisição, criou o ID e o que ele faz? Ele tem que adicionar na lista. Então, vamos lá. Aqui a gente coloca products, no caso, ponto add, tá adicionando, né, o product. Ou seja, aqui a gente tá colocando o products, vai ser adicionado alguma coisa nesse product, que é a nossa array que a gente criou aqui em cima. O que vai ser adicionado? O product, que é o que acabou de ler aqui no request body. Então, vamos lá. E aí, tá. Ele fez isso, criou o ID, adicionou. O que ele vai dar de resposta pra gente saber que funcionou, que o post foi bem sucedido. Ele vai nos dar, então, return response entity ponto ok, ou seja, ele vai nos retornar ok, funcionou, né, código 200, e ele vai fazer o quê? Um build, ou seja, ele vai subir, vai construir. Pronto também, nosso post está pronto, é isso só que a gente precisa para ele. E agora vamos fazer o nosso delete aqui da nossa API. Vai ser a mesma coisa, delete mapping. Só que aqui, na hora de construir o nosso path, tem uma pequena alteração. Primeiramente, a gente vai escrever igual, né, o path do products, igual o do get e o do post. Só que aqui tem uma diferença que é a seguinte. A gente quer que ele delete o quê? Com base num ID que a gente criou. Por quê? Vai ser muito raro você querer deletar todas as coisas salvas na sua API. Então, a gente vai criar aquele deletar de acordo com o ID que a gente disponibilizar. Então, aqui na frente do product, a gente dá outra barra, a gente abre chaves e coloca ID. Que aqui, o que a gente está dizendo? Quando ele lê o HTTP que a gente escreveu lá em cima, localhost 8080 products, a gente coloca o ID do item que a gente vai querer que seja apagado. Então, é isso que a gente está informando para ele. Olha, você vai deletar só nesse ID aqui. Ok, então vamos lá. Vamos montar realmente como a gente quer que ele funcione, como que vai ser a lógica por trás desse delete. Ele vai funcionar o quê? Vamos lá, então. Public response entity, a gente sempre começa igual na construção, só que aí começa a mudar algumas coisas, né? Aqui vai continuar void, porque, mais uma vez pensando, void, porque ele é vazio, é um delete, ele não tem mais nada, ele é só um delete. Aí aqui, delete product, né, que vai deletar um produto por o quê? By ID. Tá, então vai deletar pelo ID. É só isso que você escreveu até agora. Vamos colocar então uma anotação, que vai ser o path variable. Que vai ser, então, a gente tá falando o quê? Sobre isso aqui, ó, sobre esse ID, que vai ser de acordo com o path, o caminho, e uma variável, que vai estar alterando sempre. E a gente vai determinar que essa path variable é o quê? O int ID. Vamos abrir aqui, então, as chaves e vamos agora fazer a lógica por trás desse nosso delete. Então, vamos montar um boolean. O boolean vai ser o quê? Do removed. Ou seja, de remover.
Como que vai funcionar esse nosso delete, né? Ele vai ser, então, products, ou seja, vai pegar a lista toda de produtos, aquele nosso array. Ponto remove if, ou seja, remove se tiver alguma coisa. Se tiver o quê? Se tiver o nosso product, ou seja, um produto, eu escrevi errado, é product, aqui no caso tá faltando um O, product, ou seja, se tiver um produto que tiver o quê? Esse produto tem que ter aqui na nossa frente um product.get ID. Aqui. Já vou explicar para vocês tudo que a gente escreveu aqui. Então, vamos lá. A gente montou aqui a lógica por trás do nosso delete. Ou seja, ele vai ser do tipo booleano, né? Verdadeiro ou falso. Remove, ou seja, o remove vai funcionar como? Ele vai pegar a nossa lista de products, que tá aqui, e vai remover se caso isso aqui for uma verdade. Ou seja, se tiver nessa lista de products um produto do qual ele tem um get ID, ou seja, o ID dele, né? O número que foi dado para ele aqui em cima do post map foi igual ao número que a gente colocou aqui dentro desse nosso HTTP. E agora vamos então criar o return. O que ele vai retornar pra gente? Aqui a gente vai criar um ternário, né? Um ternário é o quê? O ternário, ele vai ser desta forma, removed, ou seja, a remoção, o que aconteceu com ela? Essa remoção, ela foi ok? Ela removeu? Funcionou? Como é que foi? Se sim, você vai fazer o quê? Vai nos retornar um ok, que é o código 200, e vai dar um build, vai subir. Se caso não deletou nada, ele vai nos retornar, então, response entity not found, ou seja, não foi encontrado, não tinha esse ID na nossa lista, então não foi removido. E aí vai dar um build também. Então, montamos o nosso delete. E aí entra uma questão que é a seguinte: se você quiser criar mais um método que seja um delete de forma global para a sua API, para pagar todos os seus produtos, você pode. Você vai seguir a mesma lógica e vai colocar mais um delete aqui embaixo, só que dessa vez sem esse ID, de uma forma mais direta, e ao invés de colocar esse boolean, você vai colocar para clear, vai limpar tudo. E pronto, tem essa outra maneira também, mas eu acho que faz mais sentido esse ID, já que é uma lista de produtos. Então aqui está construída a nossa API. Se você quiser pegar esse código direto, ele está lá no meu GitHub, o link está aqui na descrição, vai levar direto para esse projeto, pode ficar à vontade. E aqui está a nossa API. Agora a gente vai testar ela. Para testar, a gente vai estar usando o Postman. Se você não tem o Postman instalado no seu computador, é esse aqui, laranjinha. Só ir no Google e jogar o nome. E ele é muito tranquilo de baixar, como qualquer coisa no Windows. Se você estiver usando o Windows, é next, next, next. Agora, se você estiver usando outro sistema operacional e tiver alguma dúvida, ou até mesmo o Windows, no YouTube tem vários outros canais que podem esclarecer essa dúvida para você. É porque ele é muito tranquilo, você vai conseguir. Então vamos lá agora testar essa nossa API que a gente construiu. Agora pra gente testar, nós vamos clicar aqui nesse botão e vamos dar um rerun. Ou seja, ele vai dar uma recarregada com todas as alterações que a gente fez até agora. Então ele vai rodar de novo, tá aqui rodando, e vai abrir aqui pra nós, falando que tá rodando, ó. De novo, tá aqui na porta 8080. E como é que a gente vai fazer no Postman? Vamos lá, vamos abrir o Postman. Tá aqui. Vamos clicar aqui no mais e ele vai abrir. Ele já abre aqui no modo do get, que é pra quê? Pra fazer aquela leitura. Então vamos lá. http localhost 8080. Não se esqueça de colocar aqui o /products, que foi aqueles paths que a gente criou no get. Então pronto, tá aqui, é só clicar aqui no send e ele vai aparecer aqui pra gente, viu? Deu 200, mas aqui tá vazio, porque a gente não colocou nada na nossa API ainda. Então vamos criar aqui mais uma aba
Vamos colocar aqui a mesma URL, só que vamos mudar aqui para post, que a gente vai subir alguma coisa. Aqui nós mudamos para body, coloca aqui em raw e vamos escrever. Aqui pra gente subir, a gente coloca então, a gente abre aqui as chaves, coloca aspas duplas, name, vai ser o primeiro item que a gente colocou lá, correto? Nosso name, então, nós vamos subir, vamos fingir que nós temos uma loja de itens de crochê. Então, vamos lá, a gente vai subir primeiro um chaveiro. Você fez um chaveiro e pronto. E aqui, nós vamos subir, então, o price. O preço vai ser de R$15. Aqui não esqueça de colocar a vírgula. E a gente vai subir isso para nossa API. Escreveu aqui, dá um send e pronto, deu aqui pra gente o 200, falando que foi ok, ela dá para ler aqui, sucesso. Podemos voltar aqui no get. E aí é só clicar aqui em send de novo e pronto. Vou clicar aqui em JSON para ficar mais fácil da gente ler. E tá aqui. Criou então aqui com o ID, olha, ID 1, que é o primeiro item que a gente subiu para nossa API, o name de chaveiro e o price de R$15. Vamos fazer mais alguns posts pra gente fazer um delete de uma forma mais bacana, né? Então vamos lá, aqui vai ser uma blusa e essa blusa vai ser R$70. Vamos lá, R$70. Vamos subir. Vamos já, aqui já deu ok, vamos já direto subir mais um. Vamos subir agora um porta-copos. O porta-copos vai ser R$30. Vamos subir um valor quebrado aqui pra gente ver como é que fica. Vamos subir R$30,80. Vamos dar um send. Pronto, já deu aqui também o ok. Vamos lá no get ver como é que tá. Aqui ainda tá só com um. Clica no send e pronto. Vou subir aqui pra gente ver melhor. Já estamos aqui com o ID 1, o chaveiro que a gente tinha criado, o ID 2, a blusa com um preço de R$70 e com o ID 3, porta-copos no valor de R$30,80. Tá aqui certinho pra gente e agora vamos mexer no delete. Abre mais uma aba, a URL por enquanto vamos deixar a mesma e vamos mudar aqui para delete. Aqui, lembre que temos que colocar o ID respectivo que a gente quer que seja apagado. Se a gente der sem colocar o ID, ele vai nos dar um erro, viu? Deu um erro aqui e não foi possível, não colocamos aqui o método, não tá funcionando. Então vamos colocar aqui para apagar o nosso item 2. Vamos dar um send. Pronto, já retornou aqui o 200, falando que foi ok, foi bem sucedido. Voltamos no get e aqui o 2 ainda está. Vamos dar o save aqui de novo e pronto. Sumiu o nosso item 2. Agora nós temos aqui o objeto com ID 1 e com ID 3. Já aqui, se a gente voltar no delete, vamos colocar um número que a gente não tem lá na nossa API. Vamos colocar o número 6 pra gente ver o que acontece. Vamos dar um send. E pronto, você lembra que a gente tinha configurado que naquele ternário que, se fosse positivo, eles iam retornar um ok com o código 200. E se não fosse possível, ia retornar um not found? Então tá aqui, not found. Request resource could not be found. Ou seja, fez o request, a gente mandou, funcionou, só que não foi achado nada. Então, é isso. Tá aqui funcionando a nossa API 100%. Vocês podem ficar mexendo aqui, brincando o suficiente, testando coisas novas, acrescentando aqui novos itens. Fique à vontade, brinque bastante, aprenda, porque a API não é uma coisa tão fácil assim de aprender de primeira. Você tem que fazer algumas vezes para ir entendendo aos poucos. Muito obrigada por ter assistido até aqui o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir. Deixe um comentário se tiver alguma dúvida, alguma sugestão. Eu posso estar gravando outros vídeos. Eu vou estar gravando os vídeos sobre a API. Eu vou fazer uma playlist sobre essa API e eu vou estar fazendo outras mudanças. Eu vou estar integrando a API com o banco de dados. Eu também vou estar criando um front-end e poder fazer essas 3 integrações do front-end
com essa nossa API e com o banco de dados. Então, se você gostou, fique atento, acompanhe o nosso canal, ative o sininho, se inscreva e vamos lá estudar mais programação. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, tem um canal que faz esse vídeo em C#, né, o .NET. Se você tem interesse, o link dele também está aqui na descrição. Não deixe de ir lá dar uma conferida. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima!